Olá! Num dos últimos vídeos que nós gravamos aqui no canal do IBDE, eu conversei com o professor Augusto sobre tecnologia e os seus impactos já verificados e potenciais impactos futuros em como a sociedade vai continuar vivendo e se relacionando. E hoje, para criar um pouco de conflito na discussão, nós estamos trazendo aqui no nosso papo a ideia de falar um pouco sobre religião. Por quê? Porque, em geral, religião, historicamente, né, religião e tecnologia sempre entram um pouco em conflito, né? Todo mundo sabe da história do conflito já atualmente existente entre os evolucionistas e os criacionistas, né? Os que já admitem a ideia da evolução de Darwin e os que defendem a ideia da criação do mundo por mão divina. Isso para dar somente um exemplo. E abrir a conversa com Augusto perguntando para ele: Augusto, sempre tecnologia e religião serão conflitantes? Não existe campos onde essas duas visões sejam compatíveis? Olá, Eduardo e todos os assinantes do canal do IBDE. Este conflito, ele sempre existiu. De um lado, a ciência, do outro lado, a fé, as religiões. No passado, quando uma pessoa tinha uma dor de cabeça, isso, lógico, há alguns séculos, ela tomava um chazinho e orava, pedia para Deus. E se a dor de cabeça passava, ela acreditava que isso vinha de Deus. Hoje, quando a pessoa tem dor de cabeça, ela toma uma aspirina e já a dor de cabeça passa. Mas o que nós queremos dizer com isso? É que a ciência tem uma função, a fé tem outra. E elas poderiam se compreender melhor, com certeza, mas este conflito é decorrente de que quem tem fé, às vezes não acredita na ciência. E os cientistas, de uma certa forma, são racionais. Eles precisam de evidência, evidências palpáveis. E isso gera este conflito. Mas eu acredito que a cada dia nós vamos encontrar um ponto de conciliação entre as duas coisas. Quando Max Planck, o criador da física quântica, inclusive ganhou o Prêmio Nobel em 1918, mostrou, entende, que o universo, né, era muito mais complexo e muito maior do que nós possamos imaginar. Basta dizer que, se nós pegarmos um microscópio e olharmos para a nossa mão, nós poderemos enxergar as células. Depois das células, nós vamos ver as moléculas. As moléculas, depois das moléculas, veremos átomos. Depois, o núcleo do átomo. Depois, os prótons. Depois, os quarks. Depois, as cordas. E depois o vazio quântico. E Planck dizia que esse vazio quântico, né, que era pura energia, um potencial de energia, né, fenomenal, na realidade dali é que Deus materializava todas as coisas, porque tudo é átomo. Vejam que o que através da fé nós concluímos ao longo da história, a ciência a cada dia avança para nos provar a veracidade dessas verdades através de evidências. Então, o que nós estamos assistindo hoje não é simplesmente um conflito. É uma busca da verdade. De um lado, a ciência quer buscar Deus, assim como já dizia Einstein, né? Eu gostaria de descobrir o pensamento de Deus. E do outro lado, através da fé, as religiões estão buscando também
descobrir esses mistérios do universo. Então, acredito sim que num determinado momento nós tenhamos um ponto de conciliação entre as duas coisas. E como nós falamos no nosso vídeo sobre tecnologia, nós estamos vendo que a cada dia a tecnologia vem ocupando mais e mais espaços na nossa vida. Como isso se projeta e vai impactar a religião daqui para frente? Nós não vamos precisar mais de religião para viver? A religião vai perder seu espaço para a tecnologia? É isso que você projeta que vai acontecer? Há 2, 3 décadas, eu li um livro de muita importância, que era um debate de Umberto Eco, um filósofo agnóstico, e o cardeal Martini da Igreja Católica. Muito interessante esse diálogo, esse debate. Mas a síntese de todo o livro, para mim, foi de que, num determinado momento, a conclusão foi a seguinte: diante desse universo imenso, hoje nós estamos aí, descobrindo múltiplos universos, diante da própria complexidade da vida, da existência. Se nós estamos vivos aqui, é por mera coincidência, porque tudo complota para que realmente nós venhamos a morrer. São os transportes, são os meios de comunicação, é a comida, sempre é um risco. Então, eles colocavam a seguinte questão: para suportar a existência, nós precisamos de algo maior que nos dê essa sustentação. Então, a pergunta é: esta muleta ou este suporte, quando você tira Deus, quem você coloca no lugar? Você? Você se acha tão poderoso para suportar todas as questões existenciais e, às vezes, a dor, o sofrimento, a angústia da vida? Nós não podemos criticar quem realmente se coloca dessa forma. Mas Deus nos surge dessa forma, a religião, nos dando um suporte. E nós não podemos ignorar, se nós tirarmos os CNPJs das igrejas e deixarmos simplesmente esta palavra espiritualidade, o que é que significa isso? É entrarmos em contato com algo que está além das nossas condições humanas. Ou seja, através da meditação, através da oração, ao vácuo quântico, a esse espaço poderoso de energia capaz de realizar as nossas ideias, as nossas aspirações. E é isso que todos nós buscamos. Agora, a gente está cada dia mais conectado. A importância que a religião tem nas decisões que as pessoas tomam é cada vez menor, você já abordou isso, E a pergunta que eu falo é assim: existe então um certo conflito, entre essa redução da religiosidade no mundo, mas um crescente do fundamentalismo, Parece que existe um grupo de pessoas ainda no mundo bastante religiosas e que estão adotando uma posição radical religiosa, fundamentalista religiosa, Cada um entendendo que a sua religião é a que deve reger o mundo e lutando disso até com armas mesmo para impor essa visão. Por que isso está acontecendo? Existe uma relação entre a tecnologia e esse aumento do fundamentalismo religioso nos dias de hoje? Veja bem, este fundamentalismo é histórico. Lá atrás, os romanos eram radicais em relação à sua perseguição aos cristãos. Depois, na Idade Média, os cristãos perseguiram os não cristãos. Depois, os católicos perseguiram os protestantes, e assim, ao longo da história, nós sempre assistimos
não é? Alguém perseguindo alguém. Talvez quem saiba, na origem dessa perseguição, não esteja a essência da frase de Freud, que o maior desafio nosso é a nossa agressividade. E essa perseguição é a forma de nós colocarmos a nossa agressividade na prática, contra o outro. Porque até então, sempre vivemos em comunidades, nós e eles, nós e os outros. E todo o nosso tipo de preconceito, de rejeição em relação ao outro, de rejeição em relação aos que professam outras religiões, sem dúvida nenhuma, na essência está ali, não é? Nós colocando para fora a nossa agressividade. É a forma de nós simplesmente repudiarmos o outro através dos nossos instintos mais primários. E você, Augusto, entende que com a crescente influência da tecnologia e a crescente radicalização religiosa, isso cria um caldo potencial para que os conflitos sociais e humanos se incrementem em função disso? Ou seja, a tecnologia vai nos levar a sermos mais sectários, mais discriminatórios e conflitar ainda mais com aqueles que defendem uma posição religiosa fundamentalista? É isso, para esse caminho que nós estamos indo? É assim que você está lendo a situação nossa de hoje? Como eu já disse, essa radicalização sempre existiu. Talvez hoje nós vemos em proporções maiores, e até mesmo pela ajuda da tecnologia, não é? Porque somos mais de 7 bilhões no planeta. Mas eu acredito que é exatamente o contrário. A tecnologia vai nos ajudar a nos tornarmos mais transparentes, vai nos ajudar a acessar também o que o outro pensa e vai nos ajudar também a busca dessa conciliação. E eu acredito na tecnologia como um verdadeiro instrumento de democratização no mundo. E se a tecnologia está tão importante, Augusto, e já se projeta que, sem criar polêmicas filosóficas, né, a tecnologia resolverá até a questão da morte, já se falam aí que o homem poderá ser imortal em algum dia. Sendo assim, nós vamos continuar precisando da religião? Ou a religião é algo que a evolução da sociedade em termos tecnológicos vai colocar em desuso, vai colocar em descrédito, ou com a significância tão pequena que ninguém se importará mais com ela? Eu sei que é uma pergunta um pouco difícil e dura de responder, mas eu acho que seria interessante você falar o que você pensa sobre isso para a gente. À medida que a ciência e a tecnologia avança, eu acredito que tem nos mostrado a grandeza do universo, tem nos mostrado o quanto sofisticados somos e quão complexa é a existência. Então, acredito que a fé ela é fundamental na vida das pessoas. O próprio Freud dizia: a religião é fundamental no processo civilizatório, porque ela humaniza as pessoas. Agora, depois, se essa ou aquela religião ela vai ser coercitiva, ou ela vai ser proibitiva, ou se vai ser libertadora, é outra história. E vejo que, a despeito de muitos acharem que Freud era um ateu, nós vemos que nas inúmeras cartas que ele escreveu ao seu amigo Fries, nas quais ele fez até sua própria terapia, sempre que ele encerrava a carta, era com: fique com Deus, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Essa questão da fé, ela vai muito além de um CNPJ e de uma religião.
Eu me recordo também de um livro maravilhoso que eu li, chamado O Senhor do Tempo, de Konosuke Matsushita, o criador da Matsushita. E ele dizia que a coisa mais importante que ele levou para dentro da Matsushita foi a espiritualidade, o espírito de missão, a compreensão que cada colaborador tinha que ter dentro da organização, que ele estava ali para servir. Isto é o espírito de missão. E todos nós estamos aqui para servir quando estamos imbuídos desse espírito de missão. Então, eu acredito que é o contrário. Neste momento, mais do que nunca, assim como já falei em outra oportunidade, que o grande desafio é a nossa mente, eu diria, o maior desafio ainda será a nossa espiritualidade, a nossa capacidade de fé. E mesmo dentro da ciência, precisamos de ter muita fé. Então você acredita, Augusto, que a religião ainda é importante e sempre terá um papel relevante no mundo, na humanidade? O homem precisa da religião para continuar sendo homem, para continuar existindo socialmente? Essa é a sua visão? Sem dúvida. Eu não diria a religião, porque a religião é um CNPJ, mas eu diria a espiritualidade é fundamental para que realmente nós possamos dar sentido à nossa existência. E hoje, mais do que nunca, a ciência, a tecnologia é um teste para a nossa fé. É a dúvida da nossa fé. E a fé, ela só é poderosa quando ela tem dúvida. Uma fé sem dúvida é radicalismo, é o fundamentalismo. Então, quanto mais dúvida temos, mais a nossa fé é poderosa. Então, sem dúvida que, assim como eu disse anteriormente, que a mente, né, todo o nosso foco daqui para frente será em relação à autogestão, à nossa mente, a fé é um desses instrumentos que nós temos mentais para dar conta da nossa vida. Porque a fé é o canal que nós abrimos para entrar em sintonia com a mente infinita, com a mente cósmica, com o vazio quântico, com toda essa energia poderosa que está aí à nossa disposição para materializar aquilo que nós queremos nas nossas vidas. Eu sei que o assunto é polêmico, que talvez nós precisaríamos de mais tempo para conversar mais sobre esse tema. Eu sei que muitas das opiniões do Augusto podem ter aí causado leituras ou entendimentos diferentes, e por isso que nós trouxemos essa discussão, que é para trazer o seu interesse a visitar e se inscrever no canal do IBDE, onde você pode ouvir mais sobre temas similares a esse. Até lá e obrigado.